bem-vindo ao Mundo Agro, seu programa de entrevistas sobre o mercado internacional e setor agropecuário. Todas as semanas, converso com especialistas sobre temas relevantes da agenda internacional do agronegócio. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber o economista, diplomata de carreira e secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, o embaixador Orlando Leite Ribeiro. Orlando, é um prazer estar conversando aqui contigo hoje. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Lígia. O prazer é todo meu estar conversando com você novamente. Orlando, o MAPA tem anunciado aí uma série de aberturas de mercado, são vitórias, do Ministério da Agricultura na área internacional que beneficiam o produtor rural, porque dão mais oportunidades no mercado internacional. Explica um pouco para a gente como que funcionam essas aberturas de mercados, como que o produtor pode se beneficiar disso e como que o exportador pode aproveitar essa oportunidade, do trabalho do Ministério da Agricultura. Boa pergunta, Lígia. Como você sabe, produtos vegetais e produtos animais, eles não podem circular livremente. Para que a gente possa importar e exportar, é preciso que a gente se assegure de que eles não sejam portadores de pragas e doenças. Então, existe uma negociação técnica que é feita pelos governos para minimizar ou evitar que essas situações ocorram. A questão técnica ela é resolvida relativamente rápido, mas a gente não pode negar que muitos países usam essas barreiras sanitárias e fitossanitárias como, na realidade, barreiras comerciais. Por isso que nós temos que ter uma negociação. E nós tivemos muita sorte que nesse governo, a ministra Tereza Cristina, ela teve isso como bandeira. Ela falou, vamos abrir novos mercados, porque a agricultura brasileira precisa diversificar produtos e destinos. E, de janeiro de 2019 até hoje, nós conseguimos 103 novas aberturas. E aí nós estamos falando, por exemplo, de castanha de baru para a Coreia do Sul, de melão para a China, gergelim para a Índia, castanha do Pará para a Arábia Saudita, milho de pipoca para a Colômbia e mudas de coco para a Guiana. Eu dei exemplos de produtos que não são produtos tradicionais da nossa pauta exportadora. Agora, é preciso dizer que quando você abre mercado, você está dando uma nova oportunidade para o exportador brasileiro. Mas é preciso abrir mercado, é como se você estivesse abrindo uma porta. Agora, é preciso passar por essa porta. Para passar por essa porta, o MAPA precisa da ajuda da CNA, precisa da ajuda da Apex, do Itamaraty e, sobretudo, do exportador, que precisa ter a iniciativa de aproveitar essas novas oportunidades. Eu vejo até nos exemplos que trazidos, a gente vê que existe possibilidades de abertura que não são apenas para as commodities tradicionais que o Brasil já exporta, mas a gente está falando realmente de produtos que podem beneficiar e muito o pequeno e médio produtor rural, mostrando que a exportação também pode ser uma oportunidade de negócio viável para esse pequeno e médio produtor rural, que é algo que tanto a CNA quanto o MAPA vem buscando incentivar como uma alternativa de negócio, uma melhoria de renda até para esse pequeno e médio produtor. Então, essas negociações, elas são extremamente importantes. Você podia contar para a gente um pouquinho também o trabalho dos adidos agrícolas, porque é algo que a gente fala muito, Muitas vezes os produtores nos perguntam, o que são os adidos agrícolas, qual o trabalho deles lá fora, e nessas negociações, sem dúvidas, vários dos países citados são países onde a gente tem adidância. Eu já tive o prazer de receber aqui diversos adidos que falaram um pouco sobre o seu trabalho lá, mas nessa negociação sanitária, fitossanitária, qual que é o papel de relevância dos adidos e como que eles contribuem junto com o trabalho das embaixadas? A existência dos adidos, ela ajuda na interlocução com as autoridades locais. É claro que esse trabalho, nós temos hoje em dia uma rede de 25, vamos passar para 28 adidâncias, e nesses países, eles são fundamentais para encurtar as negociações com as autoridades locais. É muito mais fácil para um técnico do Ministério da Agricultura da Coreia do Sul falar com um especialista na matéria. Isso facilita bastante o diálogo. Mas o Itamaraty também tem uma participação muito importante. Temos que lembrar que nós temos uma rede de postos enorme
nos postos e não temos adidos agrícolas, esse trabalho é feito normalmente por diplomata encarregado da pauta comercial. Quando a gente fala em abertura de mercado para a parte da sanitária, fitossanitária, mas além disso, ele é um primeiro passo, ele é um passo fundamental para o agro, para a gente dar, sem isso não existe a possibilidade de exportação, sem essa primeira negociação. Também os acordos comerciais são importantes, porque a gente consegue reduzir tarifas e, às vezes, até facilitar trânsito de investimentos nos países. São os acordos comerciais que a gente está dando visto aí, que está dando bastante incentivo e impulso às nações, né? A APA também participa dessas negociações, o Ministério da Negociação para o Canadá, para a Coreia do Sul. Quais são os produtos, as perspectivas do Ministério da Agricultura para essas negociações? Bom, você já deu a pista aí sobre os dois acordos que nós estamos em negociação. Antes de entrar neles, queria lembrar você que nós temos dois acordos já negociados e que estão em final de conclusão para assinatura, que é o acordo Mercosul-União Europeia e o acordo com o EFTA. Com relação aos dois que você mencionou que estão em negociação, Canadá e Coreia do Sul estão entre os 7 maiores importadores de produtos do agronegócio. Agora, são dois países que têm picos tarifários significativos e na negociação desses acordos a gente busca justamente ter um melhor acesso aos produtos nacionais, justamente nesses produtos que eles têm picos tarifários. No caso da Coreia do Sul, por exemplo, se você pegar a importação de carne bovina desossada, ela é taxada em 40%. Para carne bovina industrializada, 72%. Açúcar, 30%. E para etanol, incríveis 270%. No caso do Canadá, também temos picos sanitários em produtos que são do interesse exportador brasileiro. Carne de aves in natura industrializada, as tarifas de importação estão entre 154% e 328%. Chocolates, preparações alimentícias, contendo cacau, 265%, e leite condensado, 259%. É claro que, com esses níveis tarifários, a gente não consegue exportar esses produtos que são tradicionais da nossa pauta exportadora. Então, o objetivo ao negociar com esses dois países é justamente ter um melhor acesso para produtos brasileiros. Bom, excelente. Aí você já me falou um pouquinho também das negociações com a União Europeia e com a EFTA, que são negociações muito importantes, né? Com a União Europeia foram aí quase 20 anos de negociação, o setor agropecuário acompanhou muito de perto e sabe bem da importância desse mercado para o nosso setor, mas não apenas para o do Brasil, né? Porque também para a Europa o acordo é muito importante, porque o Mercosul é uma área com grande consumo, grandes consumidores e com bastante interação com empresas europeias também aqui. Então, quais são as perspectivas para esse acordo, principalmente com todo esse burburinho que tem tido da sociedade civil europeia, que tem feito críticas, até estudos, né, de organizações não governamentais e declarações, às vezes, um pouco conturbadas de políticos europeus também. Qual a nossa perspectiva para a continuidade desse acordo e como que a gente pode esclarecer mais e trazer informação sobre o acordo, tanto para o consumidor brasileiro quanto para o consumidor europeu? Boa pergunta. Primeiro eu vou dar uma pequena contextualizada. Quando a gente começou a negociar esse acordo em 1999, a União Europeia representava cerca de 47% de todas as nossas exportações do agronegócio. Hoje, ela responde apenas por 16%. É claro que, se você for pegar em termos de valores, houve um pequeno aumento. Mas o que aconteceu é que mudou o perfil das nossas exportações e nós estamos exportando sobretudo para a Ásia e em especial para a China. Mas a ideia desse acordo é justamente também dar um pouquinho mais de gás nessa relação com a União Europeia, que é muito importante para o Mercosul e em especial para o Brasil. Atualmente, você sabe, enfim, ano passado nós concluímos as negociações e até o momento nós estamos terminando um processo de revisão legal dos textos. Uma vez terminada esta etapa, que deverá ocorrer até o final do ano, o acordo ele deverá ser traduzido nas 23 línguas oficiais da União Europeia. E aí a Comissão Europeia ela vai encaminhar o acordo ao Conselho da União Europeia, para que ele então tome a decisão com relação à assinatura do acordo.
Quando isso ocorrer, os textos do negociado serão conhecidos. Então, o que hoje nós temos são manifestações políticas sobre uma ideia de um acordo Mercosul-União Europeia. As pessoas estão passando juízo de valor sem conhecer os textos e sem conhecer os ganhos que ocorrerão de lado a lado. Eu acho que quando os textos estiverem públicos, os setores que se beneficiarão mais do acordo tenderão a ser mais vocais em favor do encaminhamento célere do acordo. O que a gente precisa entender é que nós demoramos 20 anos, mas não foram 20 anos de negociação. É que se precisou esperar o momento certo para que as negociações fossem concluídas. Teremos que esperar também um outro momento, uma nova conjuntura astral, para que o acordo seja assinado e aprovado pelos parlamentos de ambos os grupos, tanto no Mercosul quanto dos países europeus. Muito bem. E quando a gente fala de acordos comerciais, é claro que a gente não está falando só do nosso acesso ao mercado europeu, mas a gente está falando também do acesso, né, no caso do acordo Mercosul-União Europeia, aqui ao mercado do Mercosul, especificamente ao mercado brasileiro, que é o que nos interessa. Então, a gente está falando de produtos europeus vindo para cá. Isso acontece em toda negociação de acordo, a gente vende, a gente compra. Mas a importação nem sempre é um assunto fácil no Brasil, a gente falar de importação, né? O nosso setor é um setor muito exportador, mas às vezes a importação enfrenta sim muitas barreiras, até porque no nosso setor, no nosso caso aqui, o produtor brasileiro, ele não é um produtor subsidiado pelo Estado, como acontece em outros países. Então, quando a gente vai falar de importação, dessa maior concorrência no mercado nacional, isso às vezes gera também um atrito, né, e um desentendimento. Mas o que a gente tem visto é que potências exportadoras são importadoras também, e a importação ajuda na exportação. Então, eu queria saber um pouco do lado do Ministério da Agricultura, como trabalhar esses interesses, né, que às vezes são convergentes, existe interesse de importar determinados produtos, às vezes não são, e como que o Ministério trabalha entende, né, essa necessidade de importação no setor. Olha, Lígia, está muito bem contextualizado. Você veja só, dos 4 maiores exportadores agrícolas, União Europeia, Estados Unidos, Brasil e Canadá, nós somos o único que não somos também um grande importador. Aliás, os 3 primeiros que eu citei, a União Europeia, Estados Unidos e China, eles importam mais do que exportam, apesar de serem grandes exportadores. Eu acho que isso aí é uma questão até quase cultural. Tem certos setores que eu, muito francamente, não consigo entender. E vou me meter numa polêmica aqui. Vamos pegar o setor do café. Nós somos o maior exportador, maior produtor e segundo maior mercado consumidor. E não importamos. Isso, para mim, é incompreensível. Quer dizer, eu não consigo entender como é que o mercado da Etiópia, ou da Colômbia, ou do Peru, ou do México, vão invadir aqui e destruir os nossos produtores de café. Eu não vejo assim. Pelo contrário, eu acho até que nós nos beneficiaríamos se houvesse uma abertura para esses mercados. Porque hoje o Brasil é um grande exportador de grão verde de café. Nós não beneficiamos. É claro que nós temos problemas também com escalada tarifária. Isso acontece no mundo inteiro. Quanto mais beneficiado o produto, maior a tarifa para entrar. Mas nós estamos negociando, inclusive no acordo com a União Europeia, a escalada tarifária para o café ela desaparece. Mas o que eu quero dizer com isso é que, no mundo, o que se consome é o café, é o blend do café. Mistura-se um pouquinho do café do Brasil, com um pouquinho da Colômbia, com um pouquinho da Etiópia, e isso é o que fazem, por exemplo, a Alemanha e a Itália, que são os maiores produtores de café beneficiados e não plantam um pé de café. O que eles fazem é justamente importar grão verde e fazer a blendagem lá e exportar o café beneficiado. Aí eu pergunto, por que a gente não faz essa agregação de valor aqui? Muitas dessas aberturas que a gente fez, que foram 103, como eu mencionei ao princípio, foram feitas com contrapartidas. É claro que em questões sanitárias e fitossanitárias, você
seria bom você não negociar, você não misturar com questões comerciais. Mas você tem uma agenda muito grande, tem que fazer, tem que priorizar. Então, na hora de você priorizar, você vai priorizar quem te prioriza. E isso, no fundo, acaba gerando uma troca. Eu abro para ele e ele abre para mim. Então, nós tivemos também, por outro lado, alguma abertura aqui. Eu acho que o Brasil tem que se caminhar para uma maior abertura do mercado, inclusive em benefício do produtor. A concorrência não faz mal, não. Sim, temos que, antes disso, não estou aqui advogando uma abertura total e restrita. Nós temos que corrigir problemas internos, problemas de logística, problemas de transporte, problemas de armazenagem, para que também os nossos produtores não sejam punidos com o que a gente chama de custo Brasil. Mas esse processo de abertura ele tem que acontecer sim e de uma forma gradual. De novo, não é restrito. Certos setores tenderão a continuar a ser protegidos por razões, inclusive, sociais. Apenas 6 dos municípios brasileiros não produzem leite. Isso significa que é um setor que está extremamente pulverizado. Então, você não pode também fazer uma abertura total e restrita, porque aí você vai colocar uma grande parte da população numa situação potencialmente complicada. Claro que você pode fazer essa abertura com o tempo, mas é preciso você dar uma atenção à reestruturação da cadeia do leite antes de fazer isso. Com certeza a abertura comercial ela tem, né, essa oportunidade realmente para o produtor. Até hoje a gente vê aí um impacto do custo de produção, né, muito forte na rentabilidade do produtor e com mais concorrência na compra de insumos, por exemplo, isso também poderia gerar, né, uma redução de custo de produção. Então, óbvio que temos que resolver os problemas internos, não pode ser, acho que foi uma colocação perfeita mesmo, a gente não pode fazer uma abertura de uma hora para outra, mas os acordos comerciais servem para isso, porque eles têm um tempo de adaptação, eles demoram, né? Eles têm essa demora tem um motivo de ser, que é a adaptação do mercado. A gente falou bastante de União Europeia, mas eu queria falar também de um outro parceiro importante, que é os Estados Unidos. No agro, muitas vezes, os Estados Unidos ele é só visto como um competidor, né, para o produtor. A gente vende soja, eles também vendem, a gente é bom na proteína animal, eles também. Mas a gente tem bastante complementariedade com os Estados Unidos e eles são o nosso terceiro parceiro comercial, né? Então, como que o MAPA vê essa relação bilateral e a continuidade desse comércio? A gente pode ampliar? O que a gente tem de perspectiva com os Estados Unidos? Olha, você colocou muito bem, nós somos, antes de mais nada, concorrentes. 70% de tudo que o Brasil exporta, os Estados Unidos exportam também. Então, isso é uma realidade. Agora, existe campo para a gente aumentar as nossas exportações. Nós estamos, inclusive, numa negociação com eles, com 3 produtos, etanol, milho e açúcar. E é possível que disso saia um acordo que ajude a aumentar de lado a lado o comércio desses 3 produtos. Mas, para além da relação comercial, nós temos uma relação muito importante de cooperação. Nós fazemos parte de um grupo chamado Ag5, são os 5 da agricultura do hemisfério, das Américas. Argentina, Brasil, México, Estados Unidos e Canadá. E esse grupo, que por sinal reúne muito provavelmente mais de 90% de toda a produção de soja do mundo, ele tem outras características. Nós todos defendemos a ciência, um sistema de produção agrícola e um comércio global pautados por princípios científicos. E isso aí se contrapõe ao que faz, por exemplo, a União Europeia, que se utiliza bastante do princípio da precaução. Então, nós temos uma agenda comum muito viva, defesa de OGMs, defesa de defensivos agrícolas. Então, o diálogo é muito bom e há muita coisa que a gente possa fazer nesse campo.
Bom, e a gente já está caminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa, mas a gente não pode deixar de falar, se a gente está falando de agro e comércio internacional, não podemos deixar de falar de China, né, que é o nosso principal parceiro comercial. O MAPA tem feito muitas negociações, abriu recentemente a primeira fruta exportada do Brasil para a China, que vai ser que foi o melão. Temos aí outras perspectivas também, em breve, de novas frutas exportadas, o que beneficiam a diversificação da nossa pauta. Quais são as estratégias do MAPA com relação à China e como a gente pode diversificar ainda mais a nossa pauta de exportação para a China? Olha, você deu todas as pistas nessa sua pergunta. Primeiro, China, de fato, é o nosso principal mercado de destino. A gente exportou para lá quase 37% de tudo que a gente produz, que a gente exporta do agro. Foram 28,6 bilhões. Para você ter uma ideia, as exportações para a China são superiores à soma das exportações para a América do Norte, para a América do Sul, para a União Europeia e para o Oriente Médio. Soma tudo isso, dá o que a gente exporta para a China. Se você for pegar visto de outra forma, para cada dólar que você exporta para os Estados Unidos, que você mencionou agora, um importante parceiro do Brasil, nós exportamos 5,85 dólares para a China. Então, definitivamente, um parceiro muito importante. Uma outra coisa que você mencionou na sua pergunta e que eu considero, enfim, é uma característica, mas é também um problema se você pensar no relacionamento a longo prazo. É a concentração da pauta das exportações para a China. As vendas para a China, elas representam quase 73% de todas as exportações de soja do Brasil neste ano. E visto de outra forma, ainda de uma maneira mais grave, 1/4 das exportações totais do agro do Brasil, 1/4 é soja para a China. Então, nós temos que, na verdade, diversificar essa pauta. Você mencionou a fruta, mencionou o melão. Nós temos que botar outras frutas e temos que ampliar para outros produtos. Ampliamos recentemente também para lácteos. Os números ainda não estão, nós estamos, enfim, a abertura foi no ano passado, o processo é lento, nós temos contado muito com a ajuda da CNA, mas temos que ampliar, nós temos que diversificar e eu queria, se você me permite, fazer um parêntese com relação a frutas. As análises de risco de praga, que são as negociações que precedem essas aberturas para frutas, elas tendem a demorar muito tempo. Mas a gente poderia evitar isso se o produtor ele se dispusesse a fazer um pequeno investimento no processamento da fruta. Se você quiser exportar, se você, produtor, quiser exportar polpa ou fruta seca que está na moda na Ásia, o investimento é pequeno, a agregação de valor é boa e você não precisa contar com nenhum tipo de certificação do MAPA. Você simplesmente coloca o produto lá. Com a ajuda da Apex, da CNA, você pode facilmente atingir esses mercados. O investimento não é grande. A gente, enfim, precisa dessa iniciativa do produtor para aumentar as exportações aí de um subproduto da agregação de valor de frutas. Nós tivemos 7, na verdade, aberturas de mercado do agro para a China. Além dos lácteos que eu já mencionei, foi miúdos de origem suína do estado de Santa Catarina, carne bovina termoprocessada, farelo de algodão, melão, que você já mencionou, aparas bovinas e carne de desininos, que é consumida lá na China. Continuaremos trabalhando para ampliar a pauta para esse mercado, que hoje é o mercado, nosso principal mercado e o mercado mais dinâmico na importação de alimentos. Eu não sei se eu respondi as suas perguntas. China daria toda uma conversa de 1 hora entre a gente aqui, Lídia. Com certeza a China é muito importante, mas eu acho que a mensagem principal era essa que você passou, embaixador Orlando, que é realmente assim, as oportunidades que existem na China para a gente agregar valor também. Então, é realmente melhorar os nossos produtos e investir naquele mercado que é desafiador, a gente sabe, mas que as oportunidades também são igualmente gigantes. Embaixador, a nossa conversa está chegando ao fim, acho que falamos de muitos assuntos,
E eu queria, assim, rapidamente, se o senhor quisesse passar uma mensagem para o produtor que está nos assistindo, todas as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem para o mercado internacional, para quem está buscando esse mercado, o que ele precisa fazer? Olha, Lígia, muito sinceramente, a única mensagem que eu posso passar é de agradecimento. Nós tivemos um ano muito difícil com a pandemia, mas o produtor, com a ajuda de vocês da SNA, com a ajuda da Apex, continuou produzindo e continuou exportando. E isso é muito importante, os resultados estão aí. As exportações agrícolas foram responsáveis por amenizar a situação da pandemia. Nós tivemos queda nas exportações dos outros setores. E, então, a minha mensagem é só de agradecimento e um pedido para que eles continuem ousando e continuem pensando sempre grande. Muito obrigada por acompanhar o Mundo Agro com o embaixador Orlando Leite Ribeiro. Aguardo vocês no programa da semana que vem.